Nome: Kleber de Aquino. Sim. Cidade: São Paulo, capital. Professor: a arte tem alguma função essencial no desenvolvimento da espiritualidade? Obrigado pela oportunidade. Sem dúvida nenhuma. De qualquer forma que o perfil de personalidade de alguém sinta necessidade de, ou como ela aborde por qualquer modalidade artística. E necessidade de, primeiro eu quero dizer, se a pessoa tem necessidade de ser uma artífice, ela mesma ser uma agente da arte, ela mesma fazer artes plásticas, ela mesma dançar, na dança, por exemplo, ela mesma atuar num trabalho dramatúrgico, qualquer que seja, mesmo que informal, ela mesma escrever poesias ou prosa, ou em vez de estarmos agentes, sermos assistentes, sermos pessoas que apreciam a arte e desfrutam a arte como um processo de buscar graus mais elevados de sensibilidade estética. A sensibilidade estética como a sensibilidade psíquica, a sensibilidade psicomediúnica, porque tem a sensibilidade para fenômenos místicos internos e transcendentes, não necessariamente mediúnicos, e tem, embora quase todos eles sejam entrelaçados, mas tudo bem, vamos distinguir fenômenos internos da própria alma e fenômenos mediúnicos externos. Vão estar imbricados inexoravelmente. Mas tudo bem. Sensibilidade artística, sensibilidade mediúnica ou psíquica, sensibilidade afetiva, sensibilidade moral, a percepção de certo e errado. Tanto é que os filósofos da antiguidade grega falavam de o bem, o belo. Então nós não podemos distinguir entre o bem, quero dizer, separar de modo estanque o bem do belo. A estesia da dignidade moral, da percepção de discernimento, a capacidade de fazer uma certa, embora não possa ser feito de modo absoluto, uma certa distinção entre bem e mal. Eu disse não de modo absoluto, porque não podemos ser maniqueístas, sempre há uma parcela de mal em experiências do bem e vice-versa, mas em termos pragmáticos nós precisamos assumir a responsabilidade moral, espiritual e humana de escolher pelo bem. Não adianta ficarmos com especulações filosóficas para dizer que o bem e o mal estão em toda parte, porque vamos nos entregar a proposições cínicas, psicopáticas e socialmente irresponsáveis. Então temos que escolher pelo menos o caminho do bem maior com o mal menor, no mínimo. E a estesia, o trabalho de desenvolvimento da nossa sensibilidade, por exemplo, de observarmos e nos deleitarmos com aspectos da natureza que nos impressionem mais. Há pessoas que julgam que isso seja perda de tempo. Não há perda de tempo em aspectos que engrandecem o ser humano em sua subjetividade inerente. Nós temos portanto, própria nossa natureza, uma tendência a admirar o belo, o bem e o bom. O belo, o bem e o bom. Para nós, o terceiro elemento seria esse, que os filósofos gregos da antiguidade clássica nos traziam, me chamavam a atenção. Para que nós vivamos, não existe, é um apanhado de sensibilidade que é indissociável uma experiência da outra. Vamos encontrar, como os físicos chamam de a beleza, a elegância de uma equação matemática. Mais do que beleza como nós imaginamos, mas a beleza como um arroubo, um arrebatamento de um contato terra-terra excessivamente com a realidade. A realidade não é só a parte sensorial, segundo as nossas percepções limitadas fisiológicas, os 5 sentidos. Mesmo porque a física nos diz que o que nós estamos percebendo pelos 5 sentidos não é exatamente como o nosso cérebro, de modo elétrico, interpreta. São interpretações elétricas do nosso cérebro. Mas voltando à questão da percepção da natureza e de acordo com o gosto de cada um. Há pessoas que acham lindo observar um amanhecer ou um crepúsculo. Há pessoas que acham extremamente tocante e ativam o seu coração, chakra cardíaco, os sentimentos melhores, o seu lado melhor, na interação com animais domésticos. Há pessoas que se encantam contemplando, por exemplo, não só animais,
daqueles que nós imaginamos logo quando pensamos em animais domésticos, cães e gatos, mas também peixinhos no aquário são altamente relaxantes, por exemplo, a quem proponha isso. Pássaros, não em gaiola, por favor, isso é extremamente desumano. Desumano fazermos com um animal que viveu, que foi criado, que vive para o voo, a liberdade, né? São o símbolo máximo da liberdade. As aves, os pássaros, aqueles que podem voar, porque algumas aves não voam, né? Como os galináceos, ou voam muito baixo. As avestruzes, por exemplo, lá vai. Então, voltando, algumas pessoas preferem contemplar o gigantismo do oceano, o gigantismo do espaço sideral. Algumas se angustiam com isso. Mas termos essa habilidade de nos tocar com obras cinematográficas de qualidade, com quadros clássicos que nos impressionem, com obras de literatura universal no nosso idioma originalmente ou que provenham de outros idiomas, tudo isso indica, a pessoa dizer que isso é bobagem, que isso é futilidade, é de uma falta de inteligência, de profundidade, soberbas. A falta soberba de inteligência e profundidade, de maturidade psicológica e de inteligência até racional. O Henry Ford soltou uma frase impressionante, porque todos devem... Perdão. Algumas pessoas sabem que Henry Ford foi aquele que deu a primeira largada na indústria automobilística e teve, por isso, uma vantagem extraordinária na venda dos seus modelo T. Havia uma coisa curiosa sobre o modelo T que tomou o mundo inteiro, principalmente os países ditos mais desenvolvidos, mais ricos materialmente. Eles eram todos pretos. E ele foi interrogado por que é que os carros da linha Ford são... Aí tem gente que faz questão de dizer, mas por que vocês falam Ford? Não é Ford. Ford não existe em inglês. Nós respeitamos as pessoas que têm uma fonética do sul e do sudeste, mas nós devemos lembrar que palavras de origem inglesa não tem esse T e G que as pessoas botam no light, diet. Isso não existe, não é inglês. Então, voltando, a linha Ford. Perguntaram, e nós respeitamos, mas não podem nos corrigir para nós não fazermos um chiado num lugar que não existe, principalmente porque não é nosso idioma. Regionalismos no português são aceitáveis. Interferir com regionalismos na fonética de um idioma em outro e ainda corrigir quem está certo, não dá. Isso aí é falta de informação. Voltando. E uma coisa elementar, porque inglês todo mundo conhece, né? Mas tem essa coisa. Seguindo o preconceito, né, gente? O preconceito está em toda parte. E a pessoa tem mais nível, ou mais inteligência, ou mais culta, se ela fala de mais um modo ou do outro, com um sotaque ou outro, nós temos que ser mais profundos. Nós temos que demonstrar um pouquinho mais de inteligência, de alcance, de concepção, elaboração de ideias, não ficarmos tanto no ramerrão das percepções de crianças ou pessoas com deficiências mentais. Com todo o respeito que pessoas com deficiências mentais nos mereçam, e crianças também. Mas se nós dissemos adultos e lúcidos, ou adultas e lúcidas, não podemos cair nessas tolices perversas e mentirosas. É um conjunto de coisas ruins, preconceito, ignorância e barbaria, falta de civilidade. Então, nós devemos prestar atenção que Ford foi interrogado por que os clientes da Ford, por que na Ford não há cores outras dos veículos, só preto? Porque Ford era uma representação, Ford, máxima do homem preocupado com a produção, a lógica, a pragmática daquilo, a praticidade, a utilidade do que oferecia. Arte, cor nos veículos, para quê? Para que cor? O que a cor tem a ver com a potência ou a segurança ou o que for do veículo? Absolutamente, na visão de Ford. Então, ele deu uma resposta sarcástica. Na verdade, eu não sei se foi sarcástica, foi zombaria mesmo. Ele disse que os clientes da Ford poderiam adquirir carros de qualquer cor, desde que fossem da cor preta. Assim mesmo, isso foi zombaria. Isso não é sarcasmo, né? É deboche mesmo. Graças a essa postura arrogante, pretensiosa de quem partiu à frente, ele acabou sendo ultrapassado e nunca mais recuperou, nem ele nem seus sucessores, a Ford nunca mais recuperou
a dianteira, porque a General Motors resolveu vender os primeiros carros coloridos. E ponto final. As pessoas querem arte. As pessoas consomem o belo. As pessoas têm sentimentos. As pessoas têm emoções. Só que não tem são os psicopatas. Nós podemos ser inteligentes e não tem nada a ver inteligência com psicopatia. Apenas o psicopata só consegue funcionar em termos racionais lógicos. Não conseguem intuir o que não seja racional lógico. Então, tenhamos cuidado com essa visão pseudo-inteligente, isso é psicopática, visão psicopática, uma ótica, um prisma, perspectivas sociopáticas. Não cuidemos para não confundirmos inteligência caolha, de um aspecto só da inteligência humana, com inteligência de fato ampla, multifacetada, que enxerga a realidade humana como ela é, subjetiva, complexa, imprevisível, caótica muitas vezes, mas que nos fomenta o crescimento e a felicidade. A arte, seja como, por exemplo, eu me sinto um apreciador de artes, mas nós precisamos fazer, nem que seja no processo passivo, que não é bem passivo, nós somos ativados em aspectos nós mesmos, em experiências que, por exemplo, se nós nos submetermos a uma análise do nosso cérebro, várias regiões serão ativadas nesse instante. Algumas pessoas precisam fazer arte e arte para apresentar pessoas, algumas farão arte profissionalmente, algumas farão arte terapeuticamente, nos redutos, nos consultórios de terapia artística. Na nossa organização, nós temos profissionais assim, trabalhar a parte artística da exposição e elaboração de conteúdos internos, assim como a pessoa pode tão só apreciar, como eu faço. Muitos de vocês, porque é comum a pessoa supervalorizar a arte se ela trabalha com arte e se ela trabalha com outras áreas do saber e da ação humanos, ela despreza. Isso é, mais uma vez, só valorizamos o que enxergamos por nossa ótica pessoal. Lá vai aquela postura bronca, pseudo-sábia mesmo, de a pessoa só valoriza o que é seu, o que é dos seus, o que é biologicamente seu, o que é exatamente relacionado ao seu umbigo. Não vou nem dizer o ego. Egocentrado eu acho que é muito elegante. Nós vamos dizer um umbigo centrado, a pessoa que só enxerga o seu próprio nariz, o seu próprio umbigo. Então, eu não sou um profissional de artes. Eu não faço arte de forma terapêutica. Não sinto essa necessidade por isso, porque não, se tivesse, faria imediatamente. Apenas sou um apreciador passivo da arte e a maior parte das pessoas assim. A minha preferência pode ser essa ou aquela, mas está ali. A minha preferência de apreciação de arte é aquela. E valorizo profundamente. Nós temos que aprender a ter empatia com os outros domínios da realidade humana. Só não tem empatia, não sai de si para ter um pouquinho da perspectiva do outro quem está caminhando para a psicopatia. Não adianta a pessoa defender só o seu. O problema do preconceito começa por aí. As pessoas, nós vemos negros que combatem mulheres que são machistas, mulheres que são racistas ou homofóbicas. Se todas as minorias se unissem, não, mas olha, eu defendo, ninguém pode ser tido como inferior por ser negro, mas homossexual é diferente. Há homossexuais que são machistas também. E lá vai. Há transexuais homofóbicos, tem gente que se sente trans e não é. É um homossexual enrustido, que não admite viver a homossexualidade, que é a pulso ser uma pessoa do outro gênero. E tem o contrário, homossexuais que são trans e não admitem que têm identidade trans e atacam transexuais. Então o que nós temos que fazer? Abolir os preconceitos em pacote. A fraternidade, também nesse campo da arte, não é? Se eu sou engenheiro, eu valorizo a matemática, a lógica. Se eu sou artista, eu só elogio o belo e todas as experiências de estesia. Se eu sou religioso ou espiritual, ou trabalho na espiritualidade, só falo de experiências meditativas oracionais. Se eu não tenho uma visão como precisa ser do fenômeno humano, amplo como ele é, eu sou uma pessoa estreita mentalmente, não no sentido só intelectual, mas emocional, intuicional e moral também. Temos que sair essas caixinhas, como os americanos em inglês falam muito, né? Pense fora da caixa. Cada um na sua caixinha. Vamos pensar de forma bastante plural, multidimensional.
para sermos, não para termos uma visão completa da realidade, mas nos aproximarmos, dentro dessas condições, de uma visão mais realista do que seja o ser humano. Vamos viver o que nós somos com interesse, sair e viver principalmente isso, o preconceito. Todos sofremos preconceito, todos e todas. Podemos não sofrer os preconceitos por excelência, emblemáticos, como hoje nós temos a comunidade LGBT, que sofre horrendamente, a comunidade negra e a comunidade feminina. Há muitas mulheres que juram que nem sofrem preconceito, porque inclusive uma parte das pessoas mais machistas são mulheres. E nós temos, entretanto, os preconceitos até não só sobre essa questão de âmbitos de ação, né? Artes, ciências, filosofia, religião, jornalismo e psicologia, que parecem áreas tão próprias que nem se encaixam propriamente em ciência, porque são mais amplas. E a pessoa fica monofocada, só aquilo. Vamos quebrar esses preconceitos na área de ação e conhecimento humanos, mas também de identidades de orientação sexual, de identidade de gênero, de identidade nacional, de fonética, acabei de falar. Tem preconceitos absurdos, pessoa mais baixa, que é tida como menos capaz. Eu posso falar porque, embora eu pareça, não sou uma pessoa baixa, eu vou aproveitar minha parte. Que por ser homem, a pessoa é mais apta a entender e dar opiniões, mesmo assim mesmo. Tanto é que a maior parte das mulheres não gosta de consultar, tem preferência por consultar profissionais, homens, até na área da ginecologia, com todo respeito aos ginecologistas, como disse a Eugênia Spaz a respeito recentemente. Não é problema dos ginecologistas, é problema das mulheres. Como é que num assunto tão íntimo como o trato da sua sexualidade, no sentido, a fisiologia do aparelho reprodutor, a maior parte dos profissionais são homens, ou são mais procurados os homens. Não tem uma coisa estranha no ar? Algumas pessoas ficam com malícias tolas. É uma coisa sexual. Pode ser para algumas, mas me parece muito mais só machismo por excelência. Seria uma profissão que, logo que as mulheres começassem a chegar nas escolas de medicina, seria uma especialidade médica que provavelmente teria quase desaparecido para homens heterossexuais. E só tem. E quer dizer que não estejam agindo de forma decente e ética? Não, estão agindo de forma decente e ética, a maioria deles, claro. Mas por que existem mais, são mais procurados os ginecologistas homens? Não é estranho isso? Mas muitas não, porque eu tenho uma relação com ele desde sempre, blá, 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 vamos racionalizando, e eles me tratam melhor, que ele me trata melhor, blá, blá. Em resumo, machismo. Machismo, subvalorização do gênero feminino. Repito, com todo respeito à ética e à responsabilidade desses profissionais de medicina, eu estou falando de as mulheres não se respeitarem, não querem ser chefiadas por mulheres, não confiam em mulheres, uma expressão grande. Então, sendo homem, sendo branco, então eu diria calvo, mais velho, não é? Dá um ar senhorial, então eu posso falar mais as coisas. É isso mesmo? Por quê? E se eu estivesse falando com o sotaque do sul, do sudeste, eu teria um pouquinho mais de valor? É isso mesmo? Que bobo e burro! Isso é estúpido. Ou se eu estivesse falando em inglês, do inglês de Nova York. É melhor do que o inglês do sul dos Estados Unidos. Porque a pessoa percebe o sotaque do sul e já não tem o mesmo valor. O inglês britânico, para algumas áreas do saber, seria mais elegante, senão ficaria pernóstico, aquele sotaque do inglês da Inglaterra. A maior parte das pessoas acha pernóstico, pedante o sotaque inglês, o inglês britânico. Então é isso. Então, pelo menos francês. Pelo menos o francês. Se você está falando originalmente em francês ou inglês, tem mais valor que a gente diz? É isso? E aqui no Brasil, a coisa é tão estúpida que aqui no Brasil a pessoa é discriminada pelo sotaque da região. E quando a gente vai para Nova York, ou para Paris, ou para Londres, não interessa se a gente estar com o sotaque de São Paulo, do Rio, ou do Cariri do Nordeste, é todo mundo latino, é todo mundo porcaria, é todo mundo inferior. Vamos parar com isso, que só serve o preconceito que me defende. E eu posso ser preconceituoso com os outros. Todo mundo perde. E principalmente isso não é fraterno, não é cristão, não é espiritual. É abominável. Há uma linha, por exemplo, reencarnacionista importante que diz que as raças são classes de aula evolutivas. Por isso nós somos desligados de todas as religiões formais. Todas. Todas as abominações do preconceito. Levantemos a espada, como Jesus disse que veio trazer, a espada, não a paz. A espada da combatividade pelo bem, a fraternidade, ou respeita e considera todos os seres humanos, ou estará desrespeitando a dignidade de todos os seres humanos também. O chicote da voz da verdade, como fez nosso Senhor Jesus no templo de Salomão.
enxergarmos o nosso corpo e nossa alma e o corpo e a alma dos outros como templos da divindade, embora paradoxalmente sejamos indivíduos separados da divindade. Entrelaçamos-nos uns aos outros, como o fenômeno quântico do entanglement, ou entrelaçamento. Nós nos entrelaçamos uns com os outros mentalmente e fisicamente. Qual a diferença entre a minha pele e a pele do outro? Energeticamente, nível subatômico, não existem. Pois é, bem complexo, né? Há muitos paradoxos, estamos ligados uns aos outros, mas somos indivíduos ao mesmo tempo. Não tão independentes e autossuficientes com opiniões próprias como queremos parecer ter. Para nós próprios, não para os outros. Estou falando de simulação, não. Nós próprios achamos que somos muito mais nossa personalidade como algo estanque, independente, livre. Temos mesmo tanta liberdade quanto imaginamos. Fazemos realmente o que queremos e o que gostamos. Quanto nós fazemos realmente o que queremos e gostamos? Quanto nós temos poder de mudança sobre nossas vidas mesmo? Há pessoas que estão viciadas, por exemplo, e dizem, eu paro quando eu quiser. Pare então. Pare por um mês. Não consegue. Não, mas eu posso, é só eu querer. Queira, faça, prove. Prove a si mesmo. A si mesma. Não um dia, não dois, um mês. Pare. Não, mas é porque eu não quero parar. Então a gente fica dissimulando pra gente mesmo. A gente engana a si próprio. E não percebe que estamos uma grande inconsútil teia de interinfluenciação e que nós podemos escolher o dial da nossa consciência, o padrão, a faixa, a estação da nossa consciência. Qual o canal em que eu quero estar? E nós fazermos um esforço para propiciar, não controlar, propiciar com a nossa responsabilidade a melhor sintonia possível. E assim, que sintonia é essa? Tem que ser pelo bem, tem que ser pela solidariedade, tem que ser pela fraternidade. Uma leitura de textos sagrados que condene pessoas, que condene minorias, que faça as pessoas moralistas, conservadoras, moralistas no mau sentido, como a palavra é pejada de aspectos, a palavra pejada já diz, um aspecto pejorativo, carregada de conotações ruins. Então, moralismo como uma coisa castradora, não tem nada a ver com moralidade, que é libertadora, a consciência ético-moral. Mas castração, conservadorismo, tradicionalismo, tudo isso é força do mal. A força de Deus é uma força evolutiva que nos faz sermos nós mesmos com respeito ao outro e à outra, o espaço do outro e da outra. Mas muita coisa é vista como crime que não é. Associar-se a homossexualidade a crime, divórcio, a uma atitude não ligada a Deus, tanta coisa, e as pessoas aceitam. Vamos como se fosse uma gôndola do supermercado, né? Como falei recentemente. Então, eu aceito isso aqui, mas eu não aceito isso ali. Preconceito para mim isso aqui não é. Há os desequilíbrios, há o crime, quando nós lesamos o espaço da outra pessoa do outro, principalmente crianças, adolescentes, pessoas que não podem se defender, pessoas da terceira idade, pessoas ignorantes, pessoas pobres. Nós vamos ampliar, temos que ampliar, não reduzir esse espectro do desrespeito ao espaço alheio. Não diminuir, aumentar. O sentido de respeito não vai abrir espaço ao crime, vai mostrar onde mais existe crime que as pessoas não estão vendo. Inclusive, oprimindo crianças dentro de casa com ideias tacanhas, extremamente sufocantes. E mais do que isso, que debilitam a alma da pessoa, sua autoestima, sua vontade de viver. Dizendo a mulher que ela é inferior porque Deus é homem. Dizendo a uma criança, crianças nascem às vezes com orientação homossexual definida, muito claramente, algumas se definem mais tarde. Ou identidades de gênero trocada, que você é uma abominação. Ouve isso dos pais, ouve isso na igreja. Abomináveis essas pessoas, que induzem crianças ao suicídio e adolescentes a se desequilibrarem também em vícios. Os desequilíbrios e o suicídio são diversa monta, diversas formas de suicídio, mas até o literal. Ai daqueles religiosos, espiritualistas e cristãos que não agem como Jesus foi um libertador com um chicote na mão, abominando religiosos fanáticos e castradores, opressores, manipuladores, sobremaneira de pessoas frágeis, que precisam do nosso apoio, de nossa orientação, de nosso esclarecimento, jamais de nossa opressão, jamais de nossa castração. Salve nosso Senhor Jesus, o libertador por excelência. Salve a fraternidade universal, jamais a segmentação e o ódio reciprocamente estimulado por, inclusive, religiosos, ou pessoas ditas informadas, ou pessoas ditas que falam em nome de Deus. Haverá falsos cristos e falsos profetas, disse nosso Senhor Jesus.
Lamentavelmente, os vemos em toda parte e religiões estabelecidas para o poder, para oprimir e para explorar as pessoas. Ai daqueles e daquelas, podem rir quanto quiserem, agindo dessa forma, pagarão um preço que nem tem noção de quão pesado será. E já estão começando agora a sentir os primeiros elementos, os primeiros vaticínios sombrios da desgraça infernal que lhes virá cedo ou tarde, fatalmente, quanto mais tarde, mais grave e pior. Salve o amor universal. Salve nosso Senhor Jesus, o libertador de todas as opressões. Salve Maria Santíssima, Mãe de todas e todos nós. Deus Mãe, Deus Pai, a verdade, o bem, o amor, o belo. Assim seja. Até a próxima semana, se Nossa Senhora e Nosso Senhor permitirem.